Fala galera, aqui é o Vitinho na área. E peraí, melhor deixar pro lado de cá. E hoje estamos aqui para o primeiro vídeo de react. E aqui a gente vai reagir a Kryptonita das principais seleções. Vambora! Bem-vindos a mais um vídeo. E nesse mês falaremos sobre as criptonitas das principais seleções do mundo. A criptonita nada mais é do que o ponto fraco do super-homem. E fazendo uma analogia com o futebol, vamos ver qual é o ponto fraco do super time. Esqueci de mencionar, o nome do canal é História... Deixa eu ver aqui. História Black Futebol. Esse, divulgando aí o canal, né, da pessoa, né, porque eu não posso pegar o vídeo dele e reagir, não falar, divulgar, né. Nunca fez tanto sentido. Afinal, as seleções, pelo menos na teoria, são os melhores jogadores de cada país. O super time da nação. Lembrando também que esse vídeo já tem duas versões. A primeira parte falando da criptonita dos principais clubes brasileiros e a segunda falando dos principais europeus. Então, assim que acabar esse vídeo, já dá uma passada lá, que eu tenho certeza que você vai curtir. Vamos de europeu. E por que não começar por onde tudo começou? Lá na Inglaterra. A criptonita da Inglaterra é um título. Mesmo sendo os grandes criadores do futebol, não podemos dizer que a seleção inglesa tem grande aptidão em vencer títulos nesse esporte. O único título conquistado pelo English Team foi a Copa do Mundo de 1966, na própria Inglaterra. Conquista marcada pela polêmica final contra a Alemanha Ocidental. Quando o jogo estava empatado em 2-2, na prorrogação, o jogador inglês chutou da entrada da pequena área a bola que explodiu no travessão e bateu em cima da linha do gol. O árbitro e o bandeirinha deram o gol, que não aconteceu, e deu a vantagem para a Inglaterra conquistar o seu único título de sua história. Os alemães puderam sentir o gostinho da vingança na Copa de 2010, quando em um lance muito semelhante, a bola explodiu no travessão e bateu dentro do gol da seleção alemã. O juizão errou e não deu o gol, favorecendo dessa vez a 4-1 e eliminou os ingleses da competição. Mas o ponto é que depois desse polêmico título de 66, a Inglaterra passou mais de meio século. Não. 4-1. Não. 4-1. Cara. Pô, tipo assim, eu não posso falar muita coisa. Nós é brasileiro e tomou de 7-1. Mas, pô, Pô, mas que isso, hein? Tipo assim, eles não só se vingaram, como meteram uma goleada. Pô, e eu, tipo assim, eu vejo a Inglaterra como uma seleção forte e, tipo, eu não imagino, tipo assim, Tipo assim, ela toma goleada, mas eu não imagino ela tomar umas goleadas, tipo, dessa 4-1. Eu mais imagino a Inglaterra dando essas goleadas. Eu acho que eu não vivi. Acho que eu ainda tô preso naquela Inglaterra lá de Bob Charlton. Tô igual o Hendrick. Sem sequer chegar a uma final. Até que na Eurocopa de 2020, que aconteceu em 2021, a seleção inglesa alcançou a final. Só que tinha a chance de quebrar esse jejum. Bastava derrotar a Itália. E como vocês sabem, a Inglaterra perdeu, mantendo a sua alergia a títulos. Também falando aqui, esse vídeo foi de 2022. A Inglaterra, na Eurocopa de 2024, chegou na final também contra a Espanha, mas também foi derrotada. Mas aí também, a Inglaterra já é carente de título desde 1966. Aí tem Harry Kane também no time, aí lasca tudo. Ganhou título agora? Ganhou, mas pô, na época não, né? Na época o Harry Kane ainda não tinha título. Aí lascava tudo, né? A seleção já é zicada. Aí coloca um zicado ainda. Aí ferra tudo. Como criptonita, a final da Copa do Mundo. A Holanda é ao longo
de sua história Verdade, uma né? seleção de fases. Sempre que a Ela tem Holanda uma chega na geração final boa, da Copa, ela vai ninguém lá e segura. perde. Quer dizer, ninguém segura até chegar à final da Copa. Na edição de 1974, encantou o mundo com o carrossel holandês. Chegou até a final, quando foi derrotado Para a pelos donos da Alemanha casa, Ocidental. a Alemanha Ocidental. Em 78, novamente alcançou as finais com um futebol bonito que encantou o mundo, mas perdeu para a Pô, é foda como uma seleção como a Alemanha, que, tipo assim, na época teve craques como Gullit, Johan Cruyff, sempre se ferrava. Tinha um futebol bonito, chegava na final, parece que desaprendia a jogar futebol. E aí, vai falar agora aqui, 2010, da Shakira, né, chegou na final da Copa, é que eu não lembro, mas eu acho, chegou na final da Copa e perdeu pra Espanha, né, mas também Espanha com Iniesta, também aí é foda. Na Copa de 2010, chegou novamente a uma final, dessa vez contra a Espanha. A Holanda teve chances, mas mesmo cara a cara com o goleiro, o gol tão grande parece que vai diminuindo. E no final das contas, a Holanda perdeu mais uma final de Copa do Mundo. fosse Assim que o é tão Brasil, grande teria final de ganhado. Copa que a Holanda enfrentou a mesma Espanha na fase de grupos da Copa de 2014 e goleou por 5-1. Óbvio que tinham se passado 4 anos e tal, mas eu tenho certeza que se fosse final, a Holanda perdia. Ela é a seleção que mais perdeu finais de Copa sem ter um título. E é só em Copa do Mundo que isso acontece. Porque na Euro, a única final que a Holanda chegou, ela venceu. Em 88, batendo a União Soviética. Vamos falar agora da Espanha. 88, seleção de Gullit. E ganhou. Só que eu não lembro. É que, tipo assim, hoje em dia você pode ver todos esses jogos no YouTube. Só que eu lembro que eu já vi esse placar uma vez. Só que eu não lembro se foi de sufoco ou não. Mas aí você vê que a Holanda tem uma alergia a título. Pois, tipo assim, ela já não. Tipo assim, ela não tem alergia à final. Ela tem alergia a título. Porque mesmo que ela, tipo assim, quando ela chega à final, ela perde. Ela treme quando vê uma final. Sua criptonita é qualquer Copa do Mundo fora da África. A Fúria é uma das seleções mais fortes do continente europeu, tanto que é ao lado da Alemanha, uma das maiores vencedoras da Euro. Mas em Copa do Mundo nunca teve tanta expressão. Já jogou 15 Só vezes o uma Copa torneio, do Mundo. está rumo à sua 16ª participação. E 1/3 dessas, ela foi eliminada na primeira fase. Nunca sequer Eu tinha acho que chegado na entre Copa as de 3 22, primeiras colocações. a Espanha Até que também em foi 2010, eliminada na finalmente primeira uma fase. boa campanha. A Copa foi disputada na África do Sul, sendo a primeira e única no continente africano. E a primeira e única que a Espanha foi bem. Mesmo começando com uma derrota frente à Suíça, ela se recuperou e conseguiu passar em primeiro lugar do grupo. Depois, no melhor estilo 1-0 goleada, passou por Portugal, Paraguai, Alemanha e bateu a Holanda Cristiano na final. Tudo por 1-0, Ronaldo. se sagrando campeã da Copa do Mundo pela primeira e única vez até agora. Vamos ver agora no Catar se a Espanha quebra essa sina. Não quebrou, cara. Espanha no Catar foi horrorosa. Eu só lembro disso da Espanha nessa Copa. Ela foi horrorosa. Não sei que fase ela caiu, mas ela foi horrorosa. Pô, mas também. Aí que você vê. A gente leva, tipo assim, a Espanha, ela é uma seleção boa, mas, tipo assim, só quando a gente fala patamar é Euro. Porque quando a gente vai falar de Copa, pô, ela é igual a Inglaterra. Só dá azar. Né? Ganhou aquela Copa de 2010 e dali pra frente só declinou. Pode ter feito algumas partidas bem, mas declinou do mesmo jeito. Não ganhou nada. Mas até o momento, é só na África que ela fez uma boa Copa. Isso? Chegou a vez da Alemanha. Sua criptonita foi a maior vergonha de sua história. Ou seja, a Copa do Mundo da Rússia de 2018. A seleção da Alemanha chegava como atual campeã do mundo, top 1 do ranking da FIFA e campeã da Copa das Confederações. Caiu em um grupo aparentemente tranquilo, com México, Coreia do Sul e Suécia. Mas logo na primeira partida já foi surpreendido pelo México.
Depois, venceram de virada a Suécia. E a último jogo, precisando de uma simples vitória para se classificar. E no jogo decisivo, valendo a vida, tinha pela frente a toda poderosa Coreia do Sul, que surpreendeu e derrotou a Alemanha por 2-0, deixando-os na lanterna e os eliminando da Copa do Mundo na fase de grupos, pela primeira vez em sua história. Aí que você vê que a Alemanha, tipo assim, ela antigamente tinha uma baita relevância. Tipo assim, ela ainda tem relevância no futebol, mas, pô, eles zoaram o Brasil pelo 7-1. Agora, hoje, quem tem que zoar a Alemanha é o Brasil, porque, pô, vamos falar, o Brasil pode estar ruim, mas tá numa fase melhor que a Alemanha. Se o Brasil pegar a Alemanha hoje, vai ser um jogo feio, mas o Brasil ganha. Portugal, sua criptonita é a seleção da Grécia. Eu poderia falar do retrospecto da seleção portuguesa em Copas do Mundo, mas eu tô batendo muito nessa... Mano, podia ser tantas seleções. Tipo assim, se fosse uma Espanha forte da Europa, eu até ia ficar tipo, tá bom, tipo assim, é uma seleção mais forte que Portugal, mas, pô, aí você pega Portugal contra uma Grécia, aí também não dá, né? Ainda bem que o Brasil salvou Portugal. Quem tá com a Grécia agora é o Brasil, não é Portugal. Portugal, temos CR7, tá? A tecla ao longo do vídeo, então eu decidi dar uma variada. A seleção portuguesa não vence a Grécia desde 1996. Desde lá, foram 6 confrontos, sendo 3 empates e 3 vitórias gregas. Em 2004, Portugal sediava a Eurocopa e tinha a chance de vencer o título mais importante da seleção até então em casa. Na fase de grupos, já veio o aviso. Portugal foi derrotado por 2-1 pela Grécia. Mas até aí tudo bem, pois eles venceram as 2 outras partidas e se classificaram com a liderança do grupo. No mata-mata, Portugal passou por Inglaterra e Holanda, chegando à final e encontrando a surpreendente Grécia. E novamente, como na fase de grupos, a Grécia derrotou Portugal, dessa vez por 1. Se bem me recordo, essa foi a única Eurocopa que a Grécia ganhou, né? Provavelmente. Ou seja, Portugal, tipo assim, meio que falou pra Grécia, aí Grécia, eu te entreguei um título, mas em compensação ganhei 3. 1-0 e frustrou as ambições do título em casa, sendo essa campanha grega uma das maiores zebras da história da Eurocopa. Só podia ter acontecido em 2004. Tá. Chegou a vez da seleção da Itália. Seu ponto fraco tem sido as Copas do Mundo depois de 2006. A Azzurra fez uma excelente Copa de 2006. Itália fez... Eu não vi, tipo assim, a Copa... eu nem era nascido em 2006, mas eu sei que a Itália fez uma ótima Copa em 2006, mas depois aí foi só água abaixo. Tipo assim, de 2006 pra trás, a Itália era temida, é uma gigante. Só que hoje, pô, aí, pra se classificar na Copa tem que pegar repescagem. Antigamente ninguém imaginava a Inglaterra na repescagem. Se fosse o pessoal de antigamente, né, hoje em dia você ia ficar até surpreso de ver a Inglaterra, a Itália lá na repescagem. Você ia ficar surpreso. Mas a gente não fica surpreso, né? Porque, tipo assim, a gente que nasceu depois da Copa 2010 ou da Copa 2006, a gente não viu uma super Itália. Tipo assim, quando fala de Itália, a gente fala, se ferrou. Tipo assim, pode ser quem for. A Itália pode pegar o Ibis Futebol Clube, que a gente vai falar que quem vai se ferrar é o Ibis. Quer dizer, a Itália. A França na final e conquistou o tetracampeonato mundial. Até aí perfeito, mas em todas as Copas subsequentes só passou vergonha. Em 2010, na África do Sul, caiu um dos grupos aparentemente mais fáceis, ao lado de Nova Zelândia, Eslováquia e Paraguai. Mas com 2 empates e uma derrota, a Itália teve que segurar a lanterninha do grupo. Isso mesmo, a lanterna, atrás até da Nova Zelândia. Em 2014, na Copa aqui no Brasil, ela caiu no chamado Grupo da Morte. E no Grupo da Morte, ela morreu. Com uma vitória e 2 derrotas, amargou a 3ª colocação do grupo. E se você acha que tá ruim 2 eliminações consecutivas na primeira fase, em 2018 aconteceu o... Itália só deu sorte na Euro de 2020. Da Euro 2020, que foi em 2021, mas só deu sorte nela, cara. Tristeza.
fundo do poço, pior que tá não fica, certo? Errado. Para a Copa de 2022, a Itália ficou de novo na segunda colocação do seu grupo na pescagem, enfrentando dessa vez a Macedônia do Norte. E adivinha? Perdendo por 1-0. E agora foi pra pior é que a pescagem pescagem de não tinha nem novo, acabado cara, ainda. de Tinha outra novo. fase que a Macedônia acabou perdendo bem fora da Copa do Mundo. Não foi por pouco, não. Vamos falar agora da atual campeã do mundo, Ó, o a Galo França. Paraguai. Sua criptonita é o grupo A da Copa do Mundo. Como assim? Isso mesmo. Quando a Essa França história cai eu no não grupo A, conheço. ela sabe que não vai longe. Em 1930, na primeira Copa do Mundo, ela caiu no grupo A. Aqui pra história dos grupos. Todo mundo, por exemplo, às vezes que o Brasil caiu no grupo C, foi campeão. É tipo essa história aí, é tipo a mesma coisa da história com a França. Caiu no grupo A, decretou que a França perdeu. O Brasil caiu no grupo C, todo mundo fala que ele ganha a Copa. E olha que eu tô bem dividido, tipo assim, eu sou brasileiro, torço pro Brasil ganhar a Copa. Mas eu também tô bem dividido pela história, tipo assim, Cristiano Ronaldo. Eu fico bem dividido, tipo assim, ou ter a alegria do Brasil ganhando o Hexa, ou ter a alegria da história do Cristiano sendo encerrado. Ficou até bem dividido por ser fã do Cristiano. Ao lado de México, Argentina e Chile. E a seleção francesa ficou na terceira colocação do grupo, sendo eliminada. Em 1954, a França caiu novamente no grupo A, junto de México, Brasil e Iugoslávia. Novamente, amargou a terceira colocação.